Continuando, sexta parte do nosso encontro. Então, vamos direto lá para o que a gente estava estudando. Chama atenção para a letra M das hipóteses de rescisão por justa causa, né? Quando o empregado dá justa causa, que veio com a reforma trabalhista. Olha só essa daqui, ó. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, não só das profissões regulamentadas, como, por exemplo, a nossa, né, de advogado, que tem lá a carteira da OAB, mas de requisitos estabelecidos para determinadas atividades, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então, olha isso aqui, ó, perda da habilitação não é só CNH, não. Eu já vi colega dizendo isso aí, hein? Perda da habilitação não é porque perdeu a CNH. Por exemplo, nós somos contratados como advogado empregado. Inclusive, eu acho muito interessante. O primeiro trabalho enquanto advogado, se você não tem muita experiência, é trabalhar como advogado empregado. Eu fui advogado empregado logo no começo. É bom porque você trabalha supervisionado, não é? E porque assumir ações logo de cara, né, precisa ter segurança para advogar. E trabalhar como advogado empregado, você tem lá uma certa garantia, né, você tem seus salários, enfim, você é empregado, e tem como aprender com uma certa segurança. Ao contrário, quando você advoga sozinho, né, você está no mundo sozinho, aí meio que comendo o que vem trazendo nos grupos de WhatsApp. Cuidado com isso, hein? Muito bom. De modo, então, que perdeu a habilitação, você pode ser mandado embora. Então, por exemplo, você é advogado empregado, e aí, paralelo ao seu trabalho, você tem lá suas ações. E aí, por uma infelicidade, falta de experiência, você está respondendo lá no Tribunal de Ética e sobra uma bucha lá para você. E acaba perdendo a carteira, perdendo o direito de advogar. Um exemplo extremo. Aí o seu empregador, para quem você trabalha como advogado empregado, pode te dispensar por justa causa. Por quê? Porque você não serve mais para ele, né? Então, a perda da habilitação não precisa ser relacionado direto com o seu empregador. Pode advir de um contexto como esse que eu estou colocando. E assim é para todas as atividades que tem lá a sua profissão regulamentada. Ou então, que não tem a profissão regulamentada, mas que ela está trazendo alguns requisitos em lei. Isso é também bastante interessante e fica aí a título de exemplo. Agora, um outro exemplo específico no que toca à proteção da relação de emprego. Olha só, o legislador constitucional, ele criou isso aqui, ó, no 453, parágrafo 2º da CLT, uma forma de extinção do contrato de trabalho. Olha o que ele criou, legislador. O ato de concessão do benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem ou 30 de mulher, mas que foi concedido o benefício de aposentadoria. Olha isso, importa em extinção do vínculo empregatício. É um grande absurdo? Por quê? Porque a aposentadoria não é doença que tem que afastar a pessoa do trabalho. O trabalhador, a trabalhadora se aposenta e continua trabalhando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Precisa ficar bem claro isso. Imagina você, um cidadão brasileiro desempregado. Muito bem. E aí, amanhã ele se torna empregado, trabalho formalizado, carteira de trabalho anotada. Muito bom. E aí, ao mesmo tempo, ele se torna o quê? Um segurado do Seguro Social. Então, ao se tornar empregado, são dois efeitos que surgem. Torna-se um cidadão empregado, carteira anotada, e ao mesmo tempo um segurado do Seguro Social, né? O carteira de trabalho, a sigla é CTPS, é Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, lá surge, então, a aposentadoria. É um benefício do Seguro Social, o que não impacta, o que não faz romper o contrato de trabalho. E o legislador colocou isso na lei. E precisou fazer o quê? De novo, precisou ver que 1 mais 1 dava 2. E aí fez chegar lá no STF essa discussão, para declarar inconstitucional, né? O artigo da CLT, o 453, parágrafo 2º. Né? Olha que loucura, por meio da ADI aqui, ó, 1721. Né? Então, eu deixo aqui a jurisprudência para você estudar e destaco essa parte. Ó. O ordenamento constitucional não autoriza o legislador ordinário a inventar moda, a criar modalidade de rompimento automático de vínculo de emprego em desfavor do trabalhador.
na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize nenhum, né? Então, esse cometer deslize nenhum volta aqui nas hipóteses do 482 da CLT. Ó, não tem motivo para dispensar um empregado, né? Por justa causa, nem mesmo a dispensa arbitrária, por motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar. Não há de se falar em dispensa do empregado porque ele aposentou e continua aqui a decisão do STF. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir instantânea e automaticamente seu vínculo de emprego. Uma coisa absolutamente não tem a ver com a outra. E como a gente vinha comentando, que tem que prever, não é? O inciso primeiro, eu coloquei aqui de novo, no finalzinho ele diz aqui, ó, né, que deve prevalecer uma indenização compensatória. E aí eu comentei que a indenização compensatória que nós temos hoje é da lei do FGTS, né, que é a lei 8.036, aqui você corrige, não é 09 não, é de 90 essa lei. Então, olha só, ocorrendo aí a rescisão do contrato de trabalho, mas aí o colega tem que se atentar, né, que não seja justa causa, nem mesmo pedido de demissão. Tem que ser a dispensa sem justa causa, né? Olha só, na hipótese de despedida do empregador, do empregador que dispensa o seu empregado sem justa causa, simplesmente porque o empregador quer dispensar, e nós já vimos que ele, empregador, pode, aí o empregador vai ter que depositar na conta lá vinculada do empregado, lá no FGTS, 40% calculado em cima de todos os depósitos realizados na conta lá do empregado no fundo de garantia, que é o que eu já tinha explicado. E agora eu só trouxe a lei para deixar um material bem completinho para você, por conta da minha preocupação de que você tenha um material bastante adequado, técnico, que possibilite, de fato, você entender o que a gente vem colocando. Muito bem. E aqui eu chamo a sua atenção pelo seguinte: muitas vezes o empregador ele não recolhe o fundo de garantia mês a mês. Sabe aquele recolhimento 12 por 36? Tem mês que recolhe, tem mês que não recolhe, tem mês que recolhe, mês que não recolhe, e vai passando batido isso daí. Então eu chamo a sua atenção para quê? Para quando você for distribuir uma reclamação trabalhista, não custa nada. Peça para o empregado trazer para você, advogado, o extrato analítico do FGTS, que ali vai trazer todo o contrato de trabalho desse empregado junto lá ao FGTS para saber que ele consegue isso aí na Caixa Econômica Federal, que é lá onde está depositado o extrato, o fundo de garantia desse trabalhador, dessa trabalhadora. E aí o colega tem condição de verificar se foi recolhido os depósitos do fundo de garantia mês a mês. E mais ainda, peça para esse empregado os olerites. Por quê? Porque eu vou te contar uma coisa que é capaz de você não acreditar, mas tem muito empregador que recolhe o fundo de garantia, os 8%, exclusivamente sobre o salário base. Então, vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo. Vamos imaginar que o salário base do empregado são lá R$2.000. Salário base. E esse empregado trabalha num lugar exposto à periculosidade. E o empregador paga para ele, está no olerite periculosidade. Periculosidade é 30% do salário base, então já são R$600. Então, o salário desse empregado, o complexo salarial dele é R$2.600. E, assim, de uma forma bastante objetiva. R$2.600. O salário base dele é R$2.000. E muitos empregadores acabam recolhendo os 8% do fundo de garantia sobre os R$2.000. E sobre os R$600 do 13º? É verba salarial, que integra o salário para fins, por exemplo, de contribuição previdenciária e do fundo de garantia. E o empregador está recolhendo só sobre os R$2.000. E o advogado, a advogada desse empregado vai entrar com a ação, não vê isso. Só aí já tem uma diferença, confessa, de 8% por mês em cima dos R$600 da periculosidade, né? E que não foi recolhido durante todo o contrato de trabalho, que você, advogado, tem que fazer esse pedido. E, lógico, lá no final, quando o empregador pagou a multa dos 40%, foi sempre sobre o salário base. Olha quanto dinheiro já não tem só aí. E que muitos advogados passam batido porque não pede o extrato analítico para o empregado. Faça o favor, né? Vai lá, pede esse extrato analítico aí, não lhe custa nada, e faça a conferência, né? Muito bem, meu amigo, esse é o caminho aí de uma advocacia voltada para a prática. Com isso, a gente fecha o raciocínio aqui do estudo do inciso 1º, que nós vimos, então, a relação do emprego protegida contra a dispensa arbitrária, vimos ela, dispensa sem justa causa também vimos.
encaixei para você a por justa causa, né, para ficar ainda mais claro, e a indenização compensatória acabamos de ver. O que nos permite avançar, continuando o estudo do artigo 7º, só que agora no inciso 3º, que vai falar do quê? Do fundo de garantia do tempo de serviço. A primeira coisa que nós vamos ver, para poder entender esse negócio do fundo de garantia, é a origem dele. Qual que é a origem lá do fundo de garantia? De uma forma bastante breve. Até 88, Constituição Federal, nós tínhamos o quê? A gente tinha lá o empregado optando por ser contratado no regime do FGTS ou então o da garantia, ou da estabilidade mesmo no emprego, que é a única estabilidade que a gente viveu até hoje, estabilidade verdadeira. Por que eu digo assim? Porque antes da opção do fundo de garantia, o empregado, ao ser contratado, todo empregado era contratado e, ao alcançar 10 anos de trabalho para o mesmo empregador, automaticamente esse empregado ganhava o que a gente chamava de estabilidade, porque depois de 10 anos para o mesmo empregador, ele não poderia mais ser dispensado, a menos que viesse cometer justa causa. Mas aí, então, ele tinha a verdadeira estabilidade no emprego que caminhava até a aposentadoria. O Brasil viveu isso. Aí, quando criou o FGTS, trouxe essa situação do empregado poder optar pelo fundo de garantia. E aí, o empregador poderia dispensar esse empregado, ainda que ele ultrapassasse 10 anos no emprego, porque a opção dele do empregado, foi pelo fundo de garantia e não pela estabilidade decenal. Hoje já não tem mais, né? Já há muito tempo, sobretudo de 88 para cá, já não existe mais isso. A contratação é sempre pelo fundo de garantia, só para ficar claro. E mais ainda, a lei federal do FGTS, ela trazia que a prescrição para o não recolhimento dos depósitos do fundo de garantia, o não recolhimento, e não do recolhimento equivocado, como o exemplo que eu dei ainda no final do bloco anterior. Era o quê? Era a situação, então, que esse empregado passava dos não recolhimentos integrais, por exemplo, aí ele conseguia, quando ajuizasse a ação na Justiça do Trabalho, para discutir algumas parcelas, e dentre elas o não recolhimento do fundo de garantia, que a prescrição era, então, trintenária, né? Voltava 30 anos. Então, por exemplo, eu estou com a quinquenal na cabeça, que eu vou dar o exemplo. A prescrição trabalhista funciona assim. Acabou o contrato de trabalho? Acabou. O empregado tem 2 anos para entrar com a ação. Beleza. Do dia que ele entrou com a ação, dentro dos 2 anos, retroage 5. Ele discutir as parcelas do contrato de trabalho aí. Prescrição quinquenal é isso. Retroage 5 anos. Quando se tratasse dentro de outras parcelas que esse empregado tivesse discutido, mas tivesse também lá fundo de garantia não recolhido, então a prescrição, em vez de voltar 5 anos da distribuição, voltava 30 anos. Que era a prescrição trintenária. E estava na lei. Quer ver só? Aqui, ó. Artigo 23 da lei do FGTS, que é 8036 de 90. Né? Por isso que está arriscado aqui, ó. A redação original, não é? Era esta, ó. O processo de fiscalização, de atuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto nesse título, respeitado o privilégio do FGTS a prescrição trintenária. E aí nós tivemos um julgamento lá no STF, num recurso extraordinário, foi o tema 608, né? E foi alterado isso daí no sentido de se entender pelo STF que o prazo da prescrição do FGTS, que ele deveria ser como uma parcela, qualquer outra parcela trabalhista. Ou seja, término do contrato de trabalho, 2 anos para ajuizar a ação. Ajuizou, muito bem. E aí? Aí retroage 5 anos. Agora, inclusive, do FGTS, e não mais trintenária. Isso foi uma decisão do STF em 2014, neste recurso extraordinário, 709-212, que foi o tema 608, né? E aí o STF declarou que a prescrição do FGTS era apenas, então, somente a prescrição quinquenal, como de uma outra parcela qualquer, né?
e está aqui a ementa para você disso daí, ó. FGTS, cobrança de valores não pagos, como eu falei, não eram diferenças do recolhimento equivocado, e sim dos valores não recolhidos. Prazo prescricional e agora a prescrição quinquenal, remetendo ao inciso 29 do artigo 7º, que nós vamos ver mais adiante ainda dentro da nossa pós-graduação, não nessa aula, mas dentro das 2 outras aulas que teremos, né? Aqui pelo STF a decisão da superação do entendimento anterior sobre prescrição trintenária. O STF dizendo que o parágrafo 5º do artigo 23, que a gente acabou de ver, e o regulamento do FGTS, aprovado no decreto tal, declarando estes institutos como inconstitucionais, não havendo que se falar, portanto, em prescrição quinquenal do FGTS, não havendo que se falar, portanto, em prescrição trintenária do FGTS, e sim quinquenal, sendo o FGTS, então, uma parcela como outra qualquer. E o parágrafo 5º, esse da Lei 8036 de 90, ganhou uma redação nova em 2019, 5 anos depois da decisão do FGTS, com a seguinte redação. Simplesmente tirou essa parte da prescrição trintenária. Nem colocou quinquenal, simplesmente extirpou da lei que a prescrição era trintenária. E eu deixo para você aqui a ementa do tema 611, que houve lá a modulação dos efeitos, né, da decisão do FGTS, que foi dada em 2014, garantindo o direito para aqueles que complementariam os 30 anos de recolhimento de FGTS até 5 anos adiante da decisão. A decisão foi em 28 de 11 do 14, valendo, portanto, a modulação dos efeitos até 28 de 11 do 19. Por isso que somente em 19 que o legislador foi e adequou a lei, afastando de uma vez a prescrição trintenária do FGTS. E aí eu deixo para você a ementa aqui, que vai no caminho que a gente está comentando. Dentro desse contexto do FGTS, eu acho muito importante a gente trazer à luz aqui no que toca ao contrato declarado nulo, no que toca aos efeitos do FGTS. E aí nós vamos falar do quê? Do direito público, né? Então, imagina você, e a gente já fez algumas referências aqui ao efeito do estudo do direito do trabalho na administração pública, né? Porque muitas vezes o direito do trabalho ele é visto só no aspecto da relação de emprego no que toca à iniciativa privada, esquecendo então que o Estado brasileiro, né, a administração direta, indireta, as autarquias, fundações, as empresas públicas são grandes empregadores, né? Acaba o Estado brasileiro, ele acaba sendo um grande empregador em todas as suas esferas, não é? Municipal, estadual, federal, todos esses daí, imagina quanto que nós não temos de trabalho humano na administração pública. Veja aí os concursos públicos. E aí a administração, ela contrata por meio de concurso público. E nós temos 2 portas, 2 formas de acesso ao serviço público, que são os estatutários, que prestam concurso público, mas são contratados como estatutários, e os outros que prestam concurso público, mas que são contratados como seletistas. E aí, o seletista, quando ele precisa entrar com uma ação contra o empregador dele público, aí é Justiça do Trabalho. E o funcionário público, quando vai ajuizar uma ação, aí vai ser ou na Justiça Estadual ou na Federal, a depender para quem, né, de quem que ele presta o serviço dele lá enquanto funcionário público. Isso nós vimos quando estudamos competência. Porém, pode ocorrer, e ocorre mesmo, da administração pública acabar contratando sem concurso público, o que não é permitido. Mas ocorre no mundo dos fatos. Às vezes a prefeitura vai lá e contrata sem concurso público. E aí, como é que vai resolver esse negócio? Quais são os efeitos desse contrato que a administração fez com um trabalhador, mas que não obedeceu os ditames legais, como, por exemplo, não foi por meio de um concurso público. Aí esse contrato, ele é enxergado como um contrato nulo. Mas ele gera efeito? Gera. O empregador vai ter que esse empregador, ainda que público, será responsabilizado pelos depósitos do Fundo de Garantia e a competência da Justiça do Trabalho.
para reconhecer e declarar esse contrato nulo e reconhecer o direito ao recolhimento do FGTS. Isso aqui está, o ordenamento todo vem lá do estudo do artigo 37 da CF. Então, está dizendo aqui, a administração pública, não é? Direta ou indireta, então, dentro do contexto que a gente está dizendo, vem aqui que a investidura em cargo público, que é o estatutário, ou emprego público, que é o seletista, tanto um quanto o outro, o que tem? Depende de aprovação prévia em concurso público. Se não obedecer isso daqui, se não obedecer, aí vai ser declarado nulo o contrato de trabalho que a administração firmou porque não foi feito o concurso público. E olha que interessante o artigo 19A da lei do FGTS. Olha isso. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo. E aí vem a especificação, nas hipóteses previstas aí no artigo 37 da CF, que é exatamente o que a gente está estudando. Ou seja, o empregado trabalhou para o Estado, não é? Mas não foi por meio de concurso público, mas ele recebeu salário. Esse é o ponto de prova. Ele recebeu pela contraprestação de serviço. Aí prestou serviço, recebeu, mas não entrou no Estado por meio de concurso público. Muito bem. E aí? Aí esse empregado vai ter direito ao fundo de garantia? Vai. Olha a jurisprudência que foi tema 191, naturalmente, do STF. Olha isso. É constitucional o artigo que a gente está estudando, não é? O qual dispõe que é devido o depósito da FGTS na conta do trabalhador, cujo contrato com a administração seja declarado nulo. Pelo que fato? Por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Ou seja, então, ele tem que provar que recebeu o salário. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Olha isso, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Então, o colega recebe um cliente dizendo que prestou serviço para o Estado, que não foi para o concurso público, mas que ele recebeu pelo tempo que ele ficou lá, mas que não tem recolhimento do fundo de garantia. Opa, então esse empregado tem direito ao recolhimento do fundo de garantia. Não vai conseguir o vínculo com o Estado, porque o contrato é nulo. Por que é nulo? Porque ele não prestou concurso. E isso ocorre? Ocorre. Aí o colega pode perguntar, mas o Estado não pode contratar, por exemplo, temporário? Pode, mas aí ele tem que obedecer o regramento do temporário. E a gente explora isso com profundidade na pós-graduação em Direito Público, que naturalmente não é o foco aqui, de secar contrato que liga empregado ao Estado por meio de concurso público, né? Então, aqui é dentro do contexto específico da nulidade de um contrato que foi declarado aí nulo por ausência do concurso público, e não todas as formas de contratação, né? Espero ter ficado claro. E eu deixo a ementa do tema que a gente estudou. Essa jurisprudência que eu deixei é a jurisprudência aplicada. E eu deixo a ementa do tema, para que você tenha um material muito completo. O TST sumulou essa questão, que vai no exato sentido, a súmula 363. Né? É nulo o contrato? É. Mas é devido o quê? Os valores referentes ao fundo de garantia, desde que o empregado prove que ele recebeu pela contraprestação. Pois bem, esse aí é o estudo do FGTS, e eu não poderia deixar de abordar um tema que está sendo extremamente discutido aí, com uma relevância danada, sobretudo por conta da ADI 5090, né, que se aguarda a decisão do STF no sentido do quê? Da correção monetária dos depósitos do fundo de garantia, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no contexto do FGTS, na apreciação constitucional, né? Esse viés aí. Então, o empregador é obrigado a recolher o depósito do fundo de garantia? Sim, isso é importante ficar bem claro. É o empregador que recolhe. Não é descontado do empregado, hein? Muito cuidado com isso aí. Então, na base de cálculo do fundo de garantia, é o quê? O salário base, somado às parcelas de natureza
salarial, como, por exemplo, horas extras, todas as parcelas aí que vão trazer um plus para esse empregado, que vai fazer com que ele receba um adicional, porque foi transferido, porque trabalha num local insalubre, porque trabalha num local periculoso, ou porque fica de sobreaviso, de prontidão, e por aí vai afora o estudo do direito material do trabalho, trazendo as parcelas de natureza salariais. Vai somar isso daí no salário base, então tem lá um complexo salarial. É sobre este complexo salarial que o empregador calcula os 8% e ele, empregador, é que paga. Ele não desconta a parte do salário do empregado, ele paga. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente que não tem um conhecimento assim um pouco mais trabalhista acaba entendendo que o empregado concorre, como, por exemplo, na contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, o empregado paga a cota parte dele em empregado. E o empregador, a cota parte do empregador para cada empregado que esse empregador tenha. Veja como é pesado empregar. Tem que recolher o depósito do fundo de garantia sozinho, os 8%. E o empregador tem que pagar a cota parte dele em empregador para cada empregado que ele tenha, a cota parte da Previdência. E o empregador, aí sim, ele vai descontar do salário do empregado a cota parte do empregado referente ao INSS. E ele, empregador, vai depositar lá no INSS a cota parte do empregado que ele, empregador, descontou do empregado, mais a cota parte do próprio empregador referente àquele empregado. Deposita isso lá no INSS. Muitas vezes, o empregador faz o quê? Desconta a cota parte do empregado do INSS e, por vezes, esquece de depositar isso lá no INSS. E aí você puxa lá as contribuições previdenciárias do empregado e não tem todas lá. Mas nos olerites do empregado descontou tudo. Então, essa é uma outra questão que o colega também tem que saber enxergar quando fizer lá as suas entrevistas. E toma cuidado. A Justiça do Trabalho, ela não... Isso aqui é muito importante, até para a gente fechar esse módulo aqui, essa sexta parte do nosso encontro. É muito importante o advogado do empregado enxergar que a Justiça do Trabalho não tem competência para cobrar do empregador a contribuição previdenciária em si. A competência da Justiça do Trabalho com relação às contribuições previdenciárias, elas decorrem daquilo que o empregador for condenado. Então, por exemplo, o empregador não pagava a insalubridade. Então, durante todo o período, não foi recolhido contribuição previdenciária sobre a insalubridade, foi recolhido sobre as outras parcelas. Mas o empregador foi condenado agora na Justiça do Trabalho em pagar a insalubridade. E agora? Agora calcula quanto que é devido a título de insalubridade. Cota parte empregado e cota parte empregador. O empregador paga dele, empregador. E o empregado? Do que o empregado receber, desconta a cota parte do empregado no INSS. Né? Então, a competência da Justiça do Trabalho, com relação às contribuições previdenciárias, preste bem atenção nisso. A competência, a mão aí da Justiça do Trabalho, no que toca às contribuições previdenciárias, o juiz do trabalho tem competência, mas só sobre aquilo que o empregador for condenado. Ah, mas aqui não foi recolhido. Ah, então a Justiça do Trabalho não é competente. Pois bem, vamos fechando aqui a sexta parte do nosso encontro. Quando nós voltarmos, nós vamos aprofundar um pouco essa questão da correção monetária do FGTS, porque o que eu coloquei até agora é que o empregador é obrigado a recolher, obrigação dele, constitucional em recolher. E uma vez recolhido o depósito do fundo de garantia, fica lá na Caixa Econômica Federal, porque ela que é a guardiã, ela que é competente para receber esses depósitos do Brasil inteiro, imagina o que isso significa. E a Caixa Econômica, ela tem que, por força de lei, ela tem que corrigir aquele valor, né, monetariamente. E aí tem uma discussão enorme e que eu acho que é muito válida a gente abordar aqui, porque primeiro porque é uma discussão do momento. E, aliás, primeiro porque é o tema do encontro constitucional, inciso 3º do artigo 7º. E segundo porque é todo o que vem se discutindo nesse momento, que assim eu consigo entregar um valor para você ainda mais adequado e plugado no momento que a gente está vivendo.
Já voltamos para a sétima parte.